Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre negociações, chegadas, saídas e algumas negociações que interferem na vida do Internacional, mesmo acontecendo na Europa. Eu te conto tudo isso, afinal, está iniciando uma semana de Copa Sul-Americana para o Colorado e a preparação segue no CT do Parque Gigante. Então fica comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, já desejando aqui um ótimo final de semana para vocês, né? Um final de semana sem Internacional, nem vou falar sobre os motivos, mas que vocês aproveitem bastante aí, né? E não esqueçam de atualizar informações do Colorado aqui no canal, deixando o like, se inscrevendo e também, pensando nesse final de mês, eu quero deixar um recado da Mais Ágil para vocês, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Afinal, a Mais Ágil é um processo super rápido, onde você pode antecipar até 10 saques do teu fundo de garantia em menos de 24 horas, tá bom? Muita gente já fez, me deu feedback positivo, então estou indicando para vocês a Mais Ágil. Combinado? Gente, vamos falar sobre negociações? Afinal, o Inter está muito perto de confirmar a contratação do goleiro Fabrício. Ele que foi um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Aliás, está sendo, afinal o Nova Iguaçu ainda está vivo no Campeonato Estadual, é finalista da competição, encara o Flamengo hoje, no jogo de ida da grande decisão. A gente sabe do favoritismo que o Flamengo tem, mas o Fabrício foi um dos destaques do time na competição, ao lado do Carlinhos, atacante também, de uma idade já um pouco mais avançada e que será reforço do Flamengo, inclusive, sem falar também sobre o Bill, sobre o Iago, que pertence ao Fluminense. Então, um time que teve um ótimo destaque, não perdeu para os grandes times do Campeonato Estadual, fez um confronto de boa disputa contra o Internacional na Copa do Brasil. Então, os jogadores acabam se destacando e, por óbvio, vão acabar deixando o Nova Iguaçu para alçar voos maiores na carreira. E é o caso do goleiro Fabrício, que, pelo incrível que pareça, já tem 38 anos de idade. É um goleiro que já passou por alguns clubes do futebol brasileiro. Posso citar alguns aqui para vocês, tá? Jogou no Rio Branco do Paraná, jogou no Operário, jogou no J. Malucelli durante bons anos da sua carreira. Teve um destaque maior no Vila Nova de Goiânia, durante a pandemia, ali no período de 2020 a 2021. Depois passou por Santo André, Água Santa, Azures e chegou ao Nova Iguaçu, onde tem 14 jogos nesta temporada. É um goleiro que chega para compor o grupo, já que o Rocher está de volta e o Antony é um garoto. E terá um dado momento da temporada onde o Rocher será convocado para a seleção uruguaia e a partir daí o Inter vai ter a disputa entre o Fabrício e o Antony, que fez um bom campeonato gaúcho, mas é aquela coisa, a gente sabe que é um goleiro verde ainda do Internacional. Por isso o Inter está compondo até para não deixar um rojão nas mãos do Diego, do próprio Cauã Jesus, dos goleiros da base do Internacional, que estes sim, estão num nível bem abaixo em relação ao próprio Antony. Então, Fabrício deve chegar ao Internacional após a disputa do Campeonato Carioca. O Inter que enviou para a Conmebol ontem a lista de inscritos na Conmebol Sul-Americana. Mais de 50 nomes. É claro que ficaram algumas questões. A gente viu espaço em aberto na lista, o número 9, o número 14, jogadores que devem chegar ao Internacional aí na sequência. O Inter que fará uma mini janela, além do Fabrício, busca alguns outros destaques de campeonatos estaduais que possam vir a agregar no Internacional, mas também deu para sentir algumas ausências. Caso do Gabriel, que tem conversas avançadas com o Los Angeles Galaxy, e também do Carlos Depena. Então não há nenhum risco de reintegração desses jogadores para a Copa Sul-Americana também. Lembrando que a Sul-Americana não tem aquela questão de se jogar pelo Inter, não joga por outro clube. Então, jogadores que estão completamente fora dos planos do técnico Eduardo Cudê e da diretoria neste momento. Muitos garotos foram inscritos, Iago Noal, Ricardo Matias, Luiz Otávio, João Dalla Corte, muitos garotos mesmo, do Sub-20 e do Sub-17, compondo a lista da Sul-Americana. O Inter que estreia na terça-feira, em Córdoba, na Argentina, contra o Belgrano. Belgrano que ontem estreou técnico novo, Juan Carlos Leal, e que venceu fora de casa o Tigre por 4-1. Então já começou com o pé direito o novo técnico do Belgrano. O Inter que vai ter esse desafio importante aí na competição
Continental. Colorado que deve entrar em campo, né, com o Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e o René, e algumas novidades, né, ou seja, o Kudê revolucionando o time em todos os setores. No meio-campo, com Fernando e Thiago Maia, Wanderson e Alan Patrick, Borré e Valência. Aliás, as redes sociais do Inter destacaram muito, né, o retorno do Borré aos treinos depois de servir a seleção da Colômbia. Para a gente fechar, quero falar sobre Vinícius Tobias, né, o lateral direito do Internacional, ou melhor, cria do celeiro, cria do Internacional, que foi vendido, né, ao Shakhtar Donetsk ainda em 2022, ele que fez parte da negociação, por exemplo, da vinda do Alan Patrick para Porto Alegre. A gente fala às vezes sobre a base, que o Inter não revela ninguém. O Inter vendeu um jogador ao Shakhtar que ocasionou a vinda do Alan Patrick para Porto Alegre. Olha o quão valeu a pena a ida do Tobias para o Shakhtar. E do Shakhtar ele foi ao Real Madrid. Só que ele foi emprestado pelo Shakhtar ao Real Madrid por um valor significativo. O Inter não ganhou nada com essa transação, afinal era um empréstimo, mas tinha um passe fixado, né, no contrato do Shakhtar com o Real Madrid. O valor estipulado para a compra do Vinícius Tobias pelo clube espanhol era de 15 milhões de euros. E o Inter tem direito a 20% do passe. Só que aí veio uma notícia negativa. Afinal, o Real Madrid optou por não comprar Vinícius Tobias. E isso tirou do Internacional 16 milhões de reais. Não estou dizendo que o Inter perdeu, né? O Inter deixou de ganhar 16 milhões, um dinheiro que o Inter inclusive contava, né? Que era possível de ter. Alguns clubes estão sondando a situação do Vinícius Tobias, o Sporting de Portugal é um deles, o Porto também sinalizou interesse, e o Inter está de olho, né? 20% o Inter tem de uma futura transação do Shakhtar pelo Vinícius Tobias. Surgiram algumas especulações, né, de que ele poderia voltar ao Inter e tal. Eu, sinceramente, não estou vendo esse cenário. Afinal, o Inter tem na lateral direita o Fabrício Bustos, tem o Hugo Malho e ainda tem o Igor Gomes, que pode quebrar um galho por ali. Então, não vejo esse ambiente, mas daqui a pouco, né, pode acontecer. Garoto extremamente promissor, que agora volta ao Shakhtar, que não planeja utilizá-lo pelo visto. Tá bem? Não esquece de passar na KTO.com, como eu disse, hoje são dias de finais de estaduais, tem Juventude Grêmio a partir das 4h30 lá no Alfredo Jaconi, odd do Juventude 3,25, o empate 3,33 e o resultado mais lógico, né, que é a vitória do Grêmio contra o Juventude, 2,12. Então, vai palpitar, KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bem, gente? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!